Já saudamos a todos. E apenas lembrar um versículo 19, a parte A do capítulo 3, que diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Apesar de termos feito a leitura de todo o livro, claro que não tenho aqui por intenção expor todo este livro, que apesar de pequeno, é riquíssimo em detalhes, em informações, e tem muita lição boa para nós tirarmos, extrairmos daqui, mas também passarei sim, de forma rápida e objetiva, por aquilo que nós lemos. Nós temos, e eu digo com muita clareza, dificuldade de aceitarmos certas afirmações a respeito da pessoa de Deus, como, em alguns casos das Escrituras, é descrito. Vocês viram hoje pela manhã, no estudo bíblico que nós participamos, um texto que é um texto muito interessante, que você e eu, nós ficamos atônitos, diante da leitura desse texto. Especificamente no versículo 21. Na verdade, aqui, esses versos aqui, eles são muito interessantes, mas o 21 diz assim: o Senhor lhe disse, Êxodo capítulo 4, versículo 21, voltando ao Egito, cuida de fazer diante de Faraó todos os prodígios que pus à tua disposição. Mas eu endurecerei o seu coração e ele não deixará o povo partir. Interessante, Porque até então Deus estava convencendo Moisés de ir para libertar o povo. E Moisés foi relutante, muito relutante para que ele pudesse ir. E Deus não deu essa informação para ele, de que ia ser difícil, nesses termos do próprio Deus dificultar a coisa. Deus simplesmente falou para ele: você vai. Depois que ele aceitou e entrou a ideia, aí ele falou: tem um segredo aqui rapidinho, deixa eu te contar. É no final da história, antes ele está a caminho já. Aí o Senhor fala: tu vai mostrar tudo que eu te falei e te mostrei, mas Faraó não vai aceitar tua saída não, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Essa maneira de nós enxergarmos Deus, às vezes, ela espanta a nossa compreensão humana limitada pelo pecado. Porque até então, a minha compreensão é de um Deus santo, um Deus justo, e o mais comum de todos, um Deus amoroso, O Deus que é o paizinho, amoroso, cuidadoso, E a gente, quando enxerga Deus dessa maneira, tem certos crentes que falam: não, isso aqui tem alguma coisa errada aqui, os escrivãos erraram nesse negócio aqui. Quando a gente vê Apocalipse descrevendo como é que o diabo está nas mãos de Deus, como numa espécie de uma coleira, e só faz aquilo que Deus quer, e você vê tanta maldade no mundo e fala: meu Deus, está tudo no controle? E o livro de Abacuque é esse livro que nos espanta. A mim, particularmente, me deixou atônito, como deixou o profeta, e como o Senhor mesmo disse que faria. Deixaria todos atônitos, espantados. É um livro que nos espanta, por conhecermos a grandeza de Deus, e Deus numa esfera que nós, às vezes, somos limitados pelo pecado, e como o pastor Cláudio aqui orou, o adversário, ele explora essa limitação e começa a fazer com que nós pensemos aquilo que não devemos a respeito do que Deus é. Eu quero te dizer uma coisa que é muito importante. Diante desses casos nas Sagradas Escrituras, você não deve fechar a Bíblia e falar assim: bom, com relação a isso aí eu não converso, eu não falo com ninguém porque isso aí não me desce a garganta. Não, tu tem que procurar entender. E às vezes você não vai entender, mas você entende alguma coisa daquilo que você não entende. É complicado mesmo. Abacuque, ele procura entender, ele dificulta o entendimento, no final entendeu nada e é assim que ficou. A história é essa. E o texto começa assim: Abacuque
que é contemporâneo de Jeremias, veio no reinado de Joaquim. Abacuque e Jeremias viveram juntos, e diante de tanta maldade que o livro de Jeremias vai descrever, o livro de Jeremias vai falar de coisas horríveis que o povo de Deus, o povo justo, a nação que tinha levantado para ser nação santa, separada, escolhida por Deus como modelo para as nações, e até hoje é, porque hoje os reinos e países são estabelecidos no modelo hebraico. Aquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo se cumpriu. Hoje, se nós temos leis, veio um e deu lei como modelo para o mundo seguir. Se nós temos governos, um fez isso diante do seu povo. Deus foi fazendo. Aquilo que ele tinha por objetivo, cumpriu. Mas a nação pecou. A nação se desviou. E a nação rejeitou aquele que seria o seu Salvador. A história está aí para nós entendermos e conhecermos, registrado. E Abacuque, vendo a impiedade do seu próprio povo, daqueles que se diziam crentes, povo de Deus, ele vai ficar indignado com aquilo. Abacuque, como muitos de nós, quando nós queremos seguir ao Senhor com fidelidade, nós realmente ficamos indignados em ver muitos que servem ao Senhor da maneira como estavam servindo o povo de Judá, de qualquer maneira. O reino do norte já havia há tempos, deixado de ser reino. Já acabou o reino do norte, Senaqueribe tomou o reino do norte. E agora resta o reino de Judá, o reino do sul. E Abacuque, vendo aquilo, ele está atônito, ele está indignado, na verdade, e ele vai fazer os questionamentos a Deus. Ele começa: Senhor, até quando eu vou clamar, clamar e clamar e clamar, e o Senhor não vai responder? Por que está me deixando ver tudo isso que eu estou vendo, se não tem resposta? Pelo menos oculte aos meus olhos, porque eu não aguento ver o mal, a santidade em mim, a justiça, e eu quero ver as coisas com retidão. E aí o Senhor, depois de tanto clamar, quando a gente olha o texto assim, acha que Deus respondeu aqui, mas Abacuque, ele vai fazer a narrativa a partir do momento em que Deus responde. Nós não sabemos nem quanto tempo esse camarada ficou orando. Eu não sei, o texto não relata para mim, mas pelo que ele descreve, foi muito tempo. Até quando eu vou clamar e clamar? Violência, a injustiça. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Se Deus não vai responder, por que estou vendo tudo isso? Por isso a lei se enfraquece, a justiça não prevalece, e o direito jamais aparece. Sim, o ímpio cerca o justo. Por isso, o direito aparece torcido. Abacuque está dizendo para o Senhor: de que vale a sua lei, se aquilo que o Senhor prometeu não está sendo cumprido, que é a sua justiça? Porque havia promessa do Senhor de que aquele que pecar, esse vai perecer. De que aquele que entrar pelo caminho da impiedade, esse vai ser punido. Punições que Deus deixou bem claras e descritas, e que já nos dá uma certeza daquilo que Deus é. Essa ideia de que Deus é o bondoso, o Papai Noel. Deus, nas próprias Escrituras, ele já deixa claro que ele pune quando precisa de punição, de que quando é amor, mas quando é carrasco, ira, vamos usar um termo melhorzinho, quando aí ele pune também, e isso é óbvio para a gente quando nós vemos o seu próprio filho sendo punido, e aí há um entrelaçar, da justiça e do amor de Deus, quando a gente canta aquele hino, o amor de Deus brilha em mim, a gente poderia tanto faz cantar o amor de Deus ou a justiça de Deus, porque os dois agora perfeitamente se encaixaram, santamente, mas foi muita ira.
Foi muita ira. A natureza não conseguiu contemplar, o próprio Deus não conseguiu contemplar todos os meus e os seus pecados ali, estando em Cristo Jesus. Mas naquele momento Deus estava derramando a sua maior e mais maravilhosa demonstração de amor para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui na sua presença. Aí ele continua, fazendo os seus questionamentos. Até quando, Senhor? Aí o texto, a gente fazendo a leitura em sequência, vocês perceberam que fica um pouco difícil de entender quem é quem no argumento, na conversa. Mas a partir do versículo, até o versículo 4, é Abacuque questionando, do primeiro capítulo. Mas do versículo 5 em diante, é o Senhor respondendo a Abacuque. Então aqui começa a resposta do Senhor. E o Senhor começa: olhem entre as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos, pasmem, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando lhes for contada. Opa! Então, até agora, Abacuque está vendo Deus em silêncio e aparentemente ausente. Não há resposta de Deus. E cadê Deus? Porque parece que ele não está vendo nada, que aquilo que ele estabeleceu se perdeu e agora parece que está tudo perdido. A apostasia entrou em Israel de tal forma que o Senhor vai dizer, se não me falha a memória, em Jeremias ou Ezequiel, mas vai dizer o texto que os ímpios olhavam para Judá e se admirava com o tamanho do pecado que o povo de Deus era capaz de cometer. Eles não conseguiam, decifrar tamanha pecaminosidade. Nossa, eles estão melhores do que nós, olha como eles estão fazendo mais impiedade. Os ímpios, eles admiravam-se. A nação de Israel virou de nação vitrine de Deus para o mundo, como nação vitrine do pecado para o pecado. De tão feia que estava a coisa em Israel. Aí o Senhor fala: Abacuque, enquanto tu está indignado porque eu não te respondo, deixa eu te falar uma coisa, vem cá comigo agora, porque eu resolvi graciosamente, misericordiosamente, porque eu não te devo nada, não tenho que te dar resposta nenhuma, mas agora eu vou te responder, eu vou te mostrar, vem, vamos lá, olha aí, tá vendo? Veja entre as nações. O texto começa dizendo que Abacuque recebe este oráculo em visão. Não é uma profecia que ele recebe, não, ele está vendo o movimento inteiro. Por isso, as variadas vezes que o texto vai usar esses termos, olhai, veja, contemplai, porque ele está vendo acontecer e tomaria nota sobre isso, claro. Ah, Abacuque, olha aí, ó, entre as nações, quem você vê? Está vendo os babilônicos? Está vendo aquele povo perverso? Aquele povo ímpio? Aquele povo idólatra? Aquele povo que presta cortesia às suas redes, às suas espadas, que presta culto aos seus ídolos? Você está vendo, Abacuque? Eu estou fazendo uma obra com esse povo. Está vendo, Abacuque? E não vai ser possível vocês decifrarem isso quando você é contado. Vocês vão ficar atônitos, e é para ficar atônito, porque eu estou trazendo Nabucodonosor como meu servo. Vamos lá, Nabucodonosor, levanta, soberba, é isso aí. Quanto mais Deus entregava povos nas mãos de Nabucodonosor, mais soberba Nabucodonosor cometia. Quanto mais Deus dava a Nabucodonosor povos e terras, mais idolatria, mais egocentrismo. Era uma nação perversa, extremamente perversa, e eu vou ler o texto porque é Deus quem vai fazer as descrições. Aí ele vai dizer assim: sim, eis que suscitarei os caldeus, esse povo cruel e impetuoso, que percorre vastas extensões da terra para conquistar habitações que não lhe pertencem.
Ele é terrível e temível. Dele procede o seu direito e a sua grandeza. Eles escolhem o que é certo e o que é errado, e eles fazem com as próprias mãos e se ensoberbecem e vivem dando glórias a si por aquilo que eles estão fazendo. É deles que procede, eles estão nem aí, eles não sabem o que eu estou fazendo, não. Eles provavelmente nem me conhecem, nunca nem ouviu falar. Mas eu que estou trazendo. É com eles. Seus cavalos são mais rápidos do que panteras ou leopardos. Eu estou lendo uma tradução aqui que vai ser bem diferente da de vocês. Mais ferozes do que lobos da tarde. Os seus cavaleiros galopam, seus cavaleiros chegam de longe. Eles voam como a águia que se precipita para devorar. O Senhor está mostrando o poderio que ele estava dando aos babilônicos, aos caldeus. Ele estava mostrando o tamanho da potência que essa nação estava se formando como obra das suas mãos. E eis que realizo, gravem isso. Admirai-vos, porque realizou, é Deus realizando, é Ele fazendo. Eu realizo em vossos dias, para hoje e para agora, Abacuque, você vai ver isso acontecer antes de morrer, é vossos dias, agora. Eu não me tardo, ele vai falar isso lá na frente, apesar de parecer que demora, mas não demorará, porque o meu tempo é certo. Porque realizo em vossos dias uma obra, vós não acreditareis se fosse contada. Aí o texto continua. Acorrem todos para a violência, sua face ardente é como um vento do oriente. Eles amontoam prisioneiros como a areia. Eles fazem muitos escravos, Abacuque. Eles zombam dos reis, Abacuque, dos príncipes também. E a gente vai ver isso na história. Tem um reizinho aqui que vai ser levado e os filhos vão ser mortos. E ele depois vai ter os olhos furados para ser a última visão que ele tivesse dos filhos mortos. E depois disso ele vai passar a viver em escravidão e não vão deixar esse rei morrer para ele ficar todo dia se lembrando de que ele não era nada. Reizinho de Judá. Joaquim, tem dois aí que eu não lembro o nome, não consigo, sempre confundo. Mas é um desses aí, vai acontecer isso. Eles fazem isso. Ele se ri de toda a fortaleza, o que é terra, o que é muralha diante de Nabucodonosor. Eles são poderosíssimos. Ele amontou a terra e a toma. Era uma estratégia de guerra de Nabucodonosor que fez com que esse povo tivesse uma força militar terrível, porque até então fortalezas, muros, era aquilo que conseguia parar o inimigo lá de fora da porta, mas Nabucodonosor, sendo um instrumento nas mãos de Deus, tendo inteligência dada por Deus, conseguiu a estratégia de amontoar terras. Eles tinham o trabalho de anos em volta daquela muralha. Eles cercavam a cidade e começavam a levar terra, até fazerem uma rampa e subirem aquela muralha inteira, abater os vigias, os sentinelas, para conseguir entrar na cidade. Eles não derrubavam muros, não, eles tinham essa estratégia extraordinária. Por isso se tornou uma grande nação, inteligentíssimos. Então o vento virou e passou. Essa tradução aqui, me presta aí, pastor Cláudio, do senhor. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como a areia, e escarnecerão todos dos reis, e passarão como um vento, sem ninguém perceber. De repente, aparece Nabucodonosor e vai embora, levando todo mundo com ele. E se farão culpados, atribuindo este poder a quem?
A Deus dos exércitos? Não. Aqui, ó, isso quem fez fomos nós. Vocês sabem na história de Daniel, que Nabucodonosor, ele vai chegar um momento que ele vai parar diante dos palácios do seu reinado e vai dizer, olha só o que eu fiz como obra das minhas mãos. Era exatamente isso que eles faziam aqui. E não vai parar, não. Até que Deus vai colocar esse homem para poder comer pastagens. Dobrar ele até que ele reconhece, né, quem é o Deus verdadeiro. Mas aqui é assim que eles tratam. Depois de tudo isso que eles fizeram, eles batem no peito e falam, nós somos o cara, né? Vamos lá prestar honras aos nossos deuses, aos astros, né? A minha espada. Eles tinham tudo, era motivo e objeto de adoração. E aí o texto vai continuando, é Deus que está descrevendo quem é Nabucodonosor. É Deus que está descrevendo aquele que ele está trazendo como instrumento das suas mãos. É nesse nível aqui que Deus está usando. E aí você para e fala, meu Deus, não é possível? Que coisa estranha, porque eu achei que Deus, ele fosse santo. Eu achei que Deus, ele fosse justo. Não. É exatamente a reação que Deus disse. Vão ficar atônitos. E Abacuque, no momento em que ele ouve isso, ele para. Aí ele continua, versículo 12. Não és tu, Senhor, desde o princípio? Meu Deus, meu santo. Não é possível que eu estou ouvindo isso de ti, Senhor. Aí ele vai dizer, nós não morreremos. Havia uma crença no meio do povo de Israel, e essa crença era de que Deus jamais iria destruir o seu povo, jamais. Os judeus batiam no peito e diziam, não, Deus não vai levantar a nação de Israel para destruir a nação de Israel. Nunca isso vai acontecer, nós estamos garantidos. Aí Abacuque vai dizer, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundastes para cativar. Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olha para os que procedem aleivosamente e te calas, Senhor? Porque o Senhor não faz alguma coisa? Porque o Senhor não toma um outro caminho? Porque o Senhor não muda? Porque o Senhor tem que ser assim? Mas parece que não combina contigo, Senhor, porque não casa com a tua santidade. Para os que procedem nervosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, Senhor. E farias os homens como os peixes do mar, como répteis, que não tem quem os governe. Senhor, tu vai fazer o teu povo solto, como se não tivesse um Deus diante deles. E vai entregar todos eles nas mãos dos caldeus. Os caldeus tinham uma outra estratégia de guerra, que era jogar redes. E eles jogavam redes e pegavam pessoas e iam arrastando e exibindo troféus. E ele vai usar esse termo aqui, lembram-se, ele está vendo. Ele provavelmente já conseguiu ver, ou já sabia da fama dos caldeus. E ele vai dizer, Senhor, está fazendo-nos como peixes para serem apanhados pelas redes de Nabucodonosor. Ele a todos levanta com anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede, e queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção, e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, não deixará de matar os povos continentes. Sobre a minha guarda, Senhor, na primeira vez eu tive paciência, mas agora eu vou ficar aqui, esperando e vigiando, até que o Senhor me responda. Eu vou esperar aqui em cima, eu não saio daqui enquanto o Senhor não responder e mudar esse negócio, ou pelo menos me dar uma explicação. Tem um ponto interessante aqui, porque a gente pode pensar que questionar a Deus é um problema que, na verdade, nós podemos pensar, não. Nós pensamos, é cultural isso.
Não, como é que... Não, diante de Deus... Não, peraí. O Senhor mesmo já disse para nós que quando nós não entendemos, nós temos um cantinho para buscar dele a resposta, para que ele nos faça entender, ou que mesmo sem entendendo nada, ele, de algum jeito ele vai resolver e nos confortar. Eu te garanto uma coisa, que não é no WhatsApp, que não é no Facebook, que não é no chat, né? Infelizmente, né? Eu te garanto que não é por aqui. Tem ungidos do Senhor colocado para nos liderar, que nós podemos chegar e dizer, do qual o Senhor falou para nós que nós, ungidos, temos que ter respostas para dar. Nós temos movimentos como assembleias de igreja, enfim, aonde nós podemos chegar e sabiamente questionarmos aquilo ou aquilo outro que nós não entendemos, mas o principal é o que o Senhor falou, é no joelho e na oração. E Abacuque está nesta situação aqui, questionando, perguntando, buscando entender do Senhor de joelhos dobrados. Ele quer saber do Senhor, até quando, Senhor? E aí o Senhor vem com uma resposta a Abacuque, que nos choca, porque quando eu comecei a introdução da palavra, eu falei sobre Faraó, que no final de tudo, culminou em Faraó morrendo afogado. Salmos vai relatar sobre isso. Faraó morrendo sem filho. Segundo reza a história, quem assume é uma mulher, porque não tinha herdeiros. Uma Faraó que tem que assumir. Isso praticamente confirmado pela arqueologia, porque esse Faraó ficou sem nada, absolutamente sem nada. Mas quando você vê a história e vê que é Deus quem fez aquilo, e nós somos até tentados a pensar que injustiça, hein? Porque Deus que endureceu o coração do camarada, ué. A Bíblia fala que Deus endurece o coração dos ímpios. Não foi só de Faraó, não. Mas ninguém encontra-se com o Senhor Jesus se não tiver de Deus o seu coração amolecido por aquele que é a fonte das águas limpas. Se esta fonte não passar, não adianta, que ninguém tem condições de ter o seu coração amolecido, porque todos estão condenados à perdição eterna. Romanos vai dizer que Deus pegou os homens e os entregou às suas paixões carnais. Ué, mas espera aí, tinha como Deus intervir para que o ímpio pecasse menos? O Romanos está dizendo, e Deus os entregou. É impiedade que vocês querem, toma-lhes impiedade. Fiquem à vontade. Porque ninguém faz nada que Deus não esteja, que não esteja debaixo do controle da soberania de Deus. Ninguém. Nem eu, nem você, nem Nabucodonosor da vida. Todos nós estamos debaixo da soberania de Deus. Deus controla todas as coisas. E o texto segue, maravilha. Deus fala para Abacuque, veja entre as nações, estou levantando um povo ímpio e idólatra, para punir o meu povo. E agora olha, Abacuque, que vai acontecer outra coisa. Esse povo que eu levantei, que eu os usei, que eu os trouxe, eu também vou punir eles, porque eles fizeram tudo isso contra vocês. Vou punir o meu povo, e vou punir aqueles que puniram o meu povo. E assim eu continuo no controle. Ó, fica tranquilo, eu não vou nem ler, mas a resposta de Deus, no capítulo 2, é essa para Abacuque. Abacuque, eu estou no controle de todas as coisas. Nada escapa do controle das minhas mãos. Mas, Senhor, não é injustiça? Não. Deus tem capacidade de usar o mal para fazer maldade, permitindo que o mal faça maldade e no final condenar o mal por causa da sua maldade, porque Deus age assim. E é por isso que eu falei para vocês no começo que, como é que você explica? Abacuque não tem respostas, ele fica assim. Te ouvi, Senhor, e temi. Eu não tenho o que fazer. Porque diante da sua grandeza, diante do que tu és, quem sou eu para falar alguma coisa? E o próprio Senhor
né? E aqui pode, né? Deus pode dizer, eu sei o que eu estou fazendo, e diante de mim cala-se toda a terra. Não se meta aqui, não. Não que Deus estivesse condenando o Abacuque por estar questionando, mas ele está dizendo que diante de tudo isso ele não deve satisfação, porque ele não deu satisfação nenhuma de Abacuque, porque ele estava fazendo isso, deu algumas. Mas por que ele usa do ímpio para poder fazer a sua justiça e executar a sua justiça, que é uma justiça pura? Ele simplesmente vai dizer, porque eu faço assim, ponto. Diante disso, cale-se toda a terra. Apocalipse vai dizer para nós que o adversário vai ser solto, porque ele está preso. Nada ele faz se não estiver debaixo do controle, do domínio de Deus, e nada ele faz sem a permissão de Deus. É o cachorrinho. Tem gente, já ouvi dizer, e isso choca às vezes a nossa compreensão, de que o diabo é o diabo de Deus, né? É aquele que está debaixo do controle da autoridade de Deus. Ele só faz aquilo que Deus quer. Se Deus der corda para o cachorro vai. Se Deus puxar a corda, ele volta, né? Tem aquelas coleiras modernas, né? Que tu solta aqui, tu puxa, o cachorro volta, precisa ficar correndo atrás de cachorro, né? É assim que Deus faz. Com Nabucodonosor da mesma forma. E no final de tudo isso, o Senhor ainda pune Nabucodonosor por aquilo que ele fez, porque a responsabilidade é nossa. No final vai culminar naquilo que Deus quer. É como José, ele vira para seus irmãos, e eu acho extraordinário a compreensão de José a respeito desse assunto, porque ele vai dizer assim, foi o Senhor quem me mandou para cá. Sim, para cumprir o seu santo projeto, o seu santo propósito. Mas antes dele falar isso, ele vai dizer assim, vós intentastes mal contra mim. Opa! Os irmãos de José fizeram maldade, cometeram pecado? Sim. Mas ele vai dizer, mas o Senhor transformou o mal em bem. No final, tudo o que tinha que acontecer, aconteceu. E os irmãos de José foram punidos. A história de Judá é uma história triste. E os outros também deixaram uma história triste. Aquele dilema de anos e anos, aqueles homens vivendo se culpando por causa do pecado que eles achavam ter cometido e que no seu coração haviam cometido. Porque a Bíblia vai dizer para nós que só de pensar em morte, em assassinato, nós já matamos, só em odiar. Isso aconteceu com aqueles homens. E aí José vai dizer, vocês fizeram maldade, mas Deus transformou em bênçãos, porque Deus, Ele opera desta maneira. Aí Abacuque, diante disso, é como eu falei, ele tem resposta, mas ao mesmo tempo, ele fica surpreso e sem resposta, ele só aprende a confiar. No versículo 4 ainda, do capítulo 2, Deus vai dizer, escreva em tábuas bem legíveis, o primeiro outdoor da época, é Deus ensinando como se faz marketing, né? Escreva de forma que todos que passem até correndo possam ver o que está escrito. Escreva, eis que a sua alma se incha, não é reta, mas o justo pela fé viverá. Isso é extraordinário, gente. Ficou tão bem legível que o apóstolo Paulo usou esses dizeres, que o autor aos Hebreus usou esses dizeres, ficou marcado, registrado na história. O justo viverá pela fé. Certa vez eu ouvi alguém dizer, em momentos de tribulação, o justo viverá pela fé. Não, o justo viverá pela fé. O justo não fica medindo momentos para poder estar com Deus e, não, agora é pandemia, agora a gente participa. Acabou? Beleza, voltou tudo ao normal, vamos lá, né? Tranquilizou. Não. O justo, vocês acham que os justos, aqueles que temem ao Senhor, estão atônitos diante de tanta transformação e tanta mudança, de repente? Quanta coisa mudou dentro da nossa cultura, dentro do que nós estamos acostumados. Né? Não, a obra é o arranjo de Deus do mundo.
o restante é apostasia, e que o restante não... Aí Deus pega e faz... Meu Deus do céu, mas não estou entendendo mais nada. Como que a gente vai ficar com medo de coronavírus? Aí Deus, eu fico vendo isso, eu fico lembrando de Romanos, né? Deus falou que faria uma limpeza, e Ele promove assim, né? Ele falou, as máscaras vão cair, e aí ao que é ímpio, Ele dá mais motivos para a impiedade. Ao que é incrédulo, Ele dá mais motivo para a incredulidade. Só assim, e vai se revelando. Quem quer, quem não quer. Quem quer bem, ok. Quem não quer, vai. E quem quer também não tem que se vangloriar porque quer, não. Porque a gente só quer pela graça de Deus. Nós só estamos aqui pela graça de Deus. Só há fé em nossos corações, porque Deus é um Deus gracioso e Ele faz essa fé crescer a cada dia mais dentro de nós. O justo viverá da fé, Abacuque. Aí Abacuque, ele ficou, ele tomou a liberdade de cantar, porque ele já não tinha mais o que falar, já não tinha mais o que dizer. O Senhor mandou calar, opa, deixa eu ficar quietinho aqui na minha, e Senhor, me permita, né? Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Abacuque já estava convencido de que Deus iria destruir o povo. Mas ele está falando, Senhor, então faz o seguinte, daqui mais para frente, aviva, Senhor, a Tua obra, restaura o Seu povo, Senhor. Aí ele começa a entender que Deus é isso, gente. Deus é mais do que isso, na verdade. Ele pune. E aí você pensa, o pastor Cláudio falou aqui perfeitamente, como é interessante a punição de Deus, porque Deus, ele se revela um Deus amoroso até mesmo no momento em que Ele está nos punindo. Deus está punindo o seu povo porque Ele tinha uma obra para fazer com esse povo. De Judá viria o príncipe. Judá seria escolhida entre muitas, como a desprezada, para vir de Judá, a nação de Israel, e Deus precisava trazer esse povo para o lugar que eles deveriam estar. Isso é misericórdia, isso é graça. Mas pastor, precisa de tanto juízo, precisa de tanta atrocidade, eu não consigo nem ler esse livro de noite, porque é tão terror, é tanto terror. Sim, mas Deus, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo reto, Ele continua sendo santo, Ele continua governando todas as coisas, e Ele continua sendo Deus. Aí Abacuque começa, Deus veio de Temã, e o santo veio do monte Parã, a sua glória enche toda a terra. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. Ali estava o seu esconderijo. Vocês imaginam porque esse salmo ele se tornou um salmo litúrgico. Era para se cantar. E eu não sei se o povo cantou, não. A Bíblia vai dizer que havia alguns remanescentes fiéis, que eu creio que cantaram, mas eu fico imaginando Abacuque cantando. 1 ano e tantos meses de cerco de Israel, e todo dia Abacuque louvava o Senhor, Tua glória enche toda a terra, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. E aquele cerco trazia fome sobre o povo, e a água foi cortada. E a Bíblia vai narrar a atrocidade que o povo estava cometendo para viver, comendo de raízes, comendo daquilo que não se raciocina, não faz sentido. E Abacuque naquela situação, louvando e bendizendo ao nome do Senhor, Tu és poderoso, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. Adiante dele ia pestes, e raio, e fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e soprou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é teu, é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição,
As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso, Senhor, é contra os rios que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andastes montado em seus cavalos sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios, Senhor. Foi tu quem disses, haja rios. Os montes te viram e tremeram, Senhor. É tu quem abalas as estruturas de toda esta terra. Foi o Senhor quem esteve na prisão com Paulo e Silas, tremendo tudo, enquanto aqueles homens louvavam o Senhor no momento em que se tinha motivos de sobra para questionarem. Mas confiavam na soberania de Deus, e tu tremeu aqueles alicerces, Senhor. Descoberto se fez teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Os montes te viram e temeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, e levantou as suas mãos ao alto. É tu quem levantas os tsunamis. Mas, pastor, morre tanta gente, pastor. Mas é Deus quem está no controle. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abristes com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosamente para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchastes o mar pela massa de grandes águas. Ah, Senhor, eu te ouvi, Senhor, e eu confesso que a minha estrutura física ilimitada tremeu, se comoveu. No meu ventre deu uma reviravolta inexplicável. Eu estou pasmo, Senhor. Entrou a podridão nos meus ossos, eu enfraqueci, estou estremecendo por dentro. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Mas ainda assim, Senhor, nós vamos ser destruídos, eu sei. Nós vamos ser destruídos. Mas, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Ah, Senhor, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei que vai ser destrutivo, Senhor, que vai faltar comida, Senhor, que não vai ter nada para a gente se alimentar e que nós vamos morrer. Mas eu entendi que o justo viverá pela fé. Jeová, o Senhor é a minha força, o soberano, e fará os meus pés como os das servas. Esta visão somente podemos ter pela fé, irmãos. É somente pela fé que nós podemos entender que Deus faz os nossos passos, os nossos pés como os dos servos, que diante da calamidade eles têm a capacidade de sair pulando e subir para a mais alta montanha para esperar aquela tempestade passar, para esperar aquela inundação passar. E quando o Abacuque fala sobre isso, ele está dizendo que ainda que eu esteja fisicamente sendo destruído, o Senhor, pela fé eu contemplarei, sendo transportado para um lugar celestial escondido em ti, no mais alto e sublime monte.
e me fará andar sobre as minhas alturas. No hino que o pastor cantou, antes de nós começarmos, conheci a história deste homem essa semana. Um senhor chamado Horácio, um advogado, que num certo momento da sua vida, que foi o compositor e o autor deste hino, do qual o Senhor falou para nós, que Ele deu esses hinos para nós também. E ele estava com uma viagem missionária, evangelística, marcada para a Europa. E este homem, de repente, em cima da hora, ele teve que mudar os planos, ficar e mandar naquela viagem a sua esposa e suas 4 filhas. Ele já tinha perdido um filho há anos atrás, quando este filho tinha 4 anos de idade. Alguns anos atrás, ele tinha passado por a sua cidade passou por um incêndio terrível, que arrancou tudo que eles tinham e demorou para recomeçar. E agora eles vão para a Europa. E ele ficou. E a esposa e as filhas foram. Ele ia logo a seguir no outro barco. Quando de repente, no dia seguinte, ou alguns dias, naquele tempo demorava, ele recebe o bilhete, era sua esposa. No bilhete dizia: estou bem, porém só. Durante aquela viagem, o barco em que eles estavam naufragou e matou mais de 200 pessoas, da qual as suas 4 filhas ali foram levadas para o fundo do mar, sem dar àquela família condições de sepultar os seus filhos. No momento em que ele leu estas palavras, ele logo pegou a embarcação seguindo em direção à Europa. E quando ele chegou na altura de onde aconteceu aquele acidente, disseram para ele que era aquele lugar, e ele se sentiu como Abacuque. Aqui a história relata que ele ficou extremamente comovido. Foi para seu quarto, e ali Deus deu o consolo. Se paz, a mais doce, me deres gozar. Se dor a mais forte eu sofrer, seja o que for, seja paz ou seja dor, o justo viverá da fé. Com Jesus, sempre estou, sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, o ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Glória a Deus. Muito triste pecado, por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio, porque eu sou o Senhor que tem a capacidade de, ainda não ter vindo, nos transportar para uma dimensão da qual nós já vimos. Nós já chegamos. Hebreus vai dizer para nós, no versículo 13, do capítulo 11, todos esses viram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aí o autor termina o hino: a vinda é o anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que Deus aplique essa palavra em seu coração. Embora me assalte o cruel Satanás,
Maravilhoso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra proferida através da boca do Teu ungido. Que Tu possa abençoar a cada coração nesta noite. Como falamos desde o início, o Teu Espírito Santo traçou uma linha para nós nesta noite. Dá-nos condições, ó Deus, de alcançarmos e entendermos a Tua forma de agir, de trabalhar, e mesmo sem entender, dá-nos um coração de servo, ó Deus. Que possamos confiar em Ti, pois temos a certeza, Senhor, que o Teu projeto está pronto, e nós só temos a Te agradecer. Dá-nos essa condição de confiar nos Teus projetos, ó Deus, na forma de Tu trabalhares. Realmente, Senhor, nos deixa muitas das vezes atônitos, mas Tu reges, Tu és soberano, Senhor. Ajuda-nos por misericórdia e continua abençoando o Teu ungido. Cobre esta vida com o Teu sangue, Senhor. Continua usando o Teu ungido para a honra e glória do Teu nome. Recebe a nossa gratidão. Te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Estaremos continuando a louvar o Senhor com este hino e ofertando. Hoje é intercâmbio, hein? Não esquece não. Você já foi lá na tua igreja, já foi lá na tesouraria, já entregou o teu intercâmbio hoje? É um compromisso teu com Deus, hein? Não esquece disso não. Se não fez ainda, corre que dá tempo ainda de você participar neste dia deste projeto. Ah, você não está entendendo nada não? Não quero entender muito não. Só cumpre com os desígnios de Deus. Foi o Todo-Poderoso, o Soberano, que marcou este dia para nós entregarmos a nossa oferta e o nosso intercâmbio. Vamos continuar então louvando, terceira estrofe. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Felicidade não baseada em riquezas. Felicidade não baseada em qualquer coisa, em qualquer situação, mas no nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa salvação. Eu anseio no meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
com Jesus.